Elias, como é que tu achou da postura do Borussia Dortmund, do nosso Volta Redonda, Criciúma, lá da Alemanha? Eles entraram com uma soberba, ou eles não esperavam encontrar um time tão bem armado e tão disposto? Cara, a gente fez eles parecer o Volta Redonda mesmo. Sim. Cara, eu acho que a gente surpreendeu de forma positiva. Cara, desde o primeiro minuto, o Fluminense já demonstrava ter um controle do jogo. Aí eu fazendo minhas anotações, meus rascunhozinhos aqui, né, pra trazer a análise aqui pra vocês, eu fiquei esperando. Quando bateu uns 8 minutos que o Fluminense dá a segunda ou terceira finalização, agora dá pra dizer, o Fluminense começou melhor. Porque nem eu acreditava que a gente ia conseguir controlar o Borussia Dortmund 90 minutos do jeito que a gente controlou. A gente cadenciou o jogo todo. Quando o Borussia subiu o bloco, nós abaixamos, bola longa nas costas da zaga, cobertura impecável. Assim, o Borussia ele tentou trabalhar dentro das suas características, tá? Você vê ali o Naemi, né? Aquele o ponta esquerda deles ali. Muita bola tentou longa eles, né? Exatamente, tentou fazer muita... Então, exatamente, eu acho que o Renato estudou muito o Borussia, né? Junto com a sua comissão técnica, porque todas as inversões nas costas dos laterais dos nossos zagueiros estavam muito atentos. O Hércules entrava nas águas, o Thiago Silva ou o Freitas saía na cobertura. Não trouxeram perigo. O centroavante deles, que é muito falado, esqueci o nome. Cara, parece o Lelê. Parece o Lelê lá, o Lelê deles lá. Thiago Silva, vou tirar as coisas do bolso em casa. Tá arriscado ele nem sair, porque vai ficar lá e vai lavar junto com a calça. Porque, assim, e de novo, muito se fala. O Dortmund, ele foi vice-campeão da penúltima Champions. Correto? Chegou e bateu a quarta de final nessa. Tá com 7 partidas invictas, 7 vitórias seguidas. Esse centroavante deles, quarto, né? Esse centroavante deles, se eu não me engano, é o artilheiro da temporada deles e é o atacante mais rápido da Europa hoje. Foi o que foi dito. Dos centroavantes é o que dá o sprint mais rápido. Thiago Silva com 40 louro? anos. Aquele louro? Aquele louro na zaga, parecia um BRT, o cara. Não, tô falando lá do centroavante. Não, mas eu ia falar daquele lourão. Cara, o Thiago Silva, o cara com mais de 1,90m, o Thiago Silva com 1,88m, ganhou por cima, ganhou por baixo. 40 anos de idade, olhem, se continuar assim, vai pegar mais uma Copa. Isso aí não é altura, é tempo de bola, é categoria. E tudo isso que você tá falando. E, gente, justiça seja feita até depois do último corte meu que viralizou, né? Que partida do Freitas, tá? Melhor partida do Freitas no ano. Embora ele tenha... No Fluminense, né? No Fluminense. Dá pra dizer no Fluminense. Embora mais uma vez o Pablo lá no nosso grupo de membros tenha destacado que ele perdeu 11 posses, mas provavelmente ali foi alguma bola rifada, coisa que é normal, às vezes um rebote que tira da área. Mas, cara, o Freitas não perdeu um duelo. Se eu não me engano, o duelo que ele perdeu foi o que você citou no início, que o René vem na cobertura e tira. Então o Freitas faz uma grande partida também. É normal. Tá, então a gente tem que dar uma opatória. Na hora de bater nos caras, a gente bate, né? E aí, Caio? Sim, eu concordo com tudo que o Eli está falando e eu quero reforçar um ponto importante, é a atuação do Renato Gaúcho nesse jogo, tá? Pra quem fala que ele não estuda, que ele não tá nem aí, que ele não vê taticamente time, esse jogo de hoje só demonstra que ele estuda, sim, o adversário e que, cara, ele armou um time de uma forma que a gente dominou o Borussia Dortmund o jogo inteiro. Não foi, Elias? Então, assim, parabenizá-lo também por isso, né? A melhor atuação do Renato Gaúcho também no Fluminense, né? Com relação à escalação hoje, porque o time tá de parabéns. Cara, ele não saiu do padrão que ele estabeleceu nas últimas rodadas do Brasileirão e ele conseguiu neutralizar o Borussia Dortmund não apenas com bola, mas também sem ela. Exato. E assim, um outro ponto, a gente sempre espera do Renato... A maioria dos times do Renato Gaúcho sempre tinha aquele cara, aquele perfilzão de cabeça de área, que é camisa 5 que só marca. O time do Fluminense atualmente não tem isso. Nosso camisa 5 que só marca é o Hércules, que deu um chute de fora da área hoje. Pra mim, o Hércules foi impecável, cara. Hoje, pra mim, assim... É porque a gente tem John Arias, né? É porque a gente tem John Arias. Fábio praticamente não trabalhou, mas com exceção do Arias, sem dúvida eu apontaria o Hércules como o melhor em campo hoje. Claro que eu tô tirando o Arias dessa conta.
O Aras também, o pessoal fala a nível europeu, o Aras não ia fazer isso na Europa. Pô, tem uma hora que ele botou uns 3 pra dançar ali na entrada da área do Na Fluminense. entrada da área ali. Eu tô jogando contra o Criciúma, de fato. Limpou, saiu jogando primeiro de campo de cabeça. Nossa, o Pelé é econômico, rapaz. É, Pelo amor de Deus. E como brabo que, demais. e quem não viu meu Boa Noite aqui, eu falei sobre isso que o Caio tava falando aqui agora, sobre que bom ter um treinador que joga de acordo com o adversário, né? Se fosse o Diniz, ia fazer o quê? Aquela toqueira ali atrás, aquela loucura lá. Pô, cara, não dá. O Luiz Sérgio tá falando aqui que o Aras fez uma excelente partida. Infelizmente, deve ser a última temporada com ele. Cara, vira essa boca pra lá. Não, o pessoal tá com uma tara nisso, gente. Deixa o Aras aqui quieto. O Tchevandro tá elogiando muito aqui o 10, né? O Lucas Ribeiro, bom jogador. Acho que é do Mamelote, que o pessoal tá falando aqui no Deve chat. ser do Mamelódia. Tá 2x0, tá, pessoal? Eu vi um comentário aqui da Mariana. Esperado mesmo. A Mariana tá falando aqui, o Canobi era... Como é que é mesmo? O Canóbio erra, mas não é covarde. O Everaldo foi muito covarde. Né? Concordo. Tem a galera aqui que tava Canóbio concordando não se contigo omite. aqui nos comentários passados aqui, em relação ao Everaldo. Pingou, parou aqui. Opa! Jogo de hoje, Eric Campos mandou R$5. Jogo de hoje Obrigado, demonstrou Eric. evolução em termos táticos, consolidou a visão do Renato 7, do R7. Realmente. Eric, eu vou te falar uma coisa, eu falei isso no meu vídeo que eu fiz de casa depois do jogo. Eu não tive a oportunidade de falar aqui ainda. Essa atuação de hoje do Fluminense, né, pelo menos pra mim, foi muito satisfatória e me deu muita esperança pro futuro do clube, do time, né, esse ano. Temporada, né? Né? Porque tem a Sul-Americana aí, né, cara? O que eu falei aqui no programa passado, a minha preocupação é não passar vergonha no Mundial de Clubes. O que não é passar vergonha no Mundial de Clubes? A gente ser eliminado na primeira fase. Pra mim, isso é uma vergonha. Né? Eu acho que a gente tem condições, sim, de se classificar. E em primeiro. Em primeiro, né? Em primeiro. O saldo de gol vai fazer a diferença. Eu acho o seguinte, né? A gente se classificando, a gente já fez o nosso dever de casa. O que vier é lucro. Mas a gente tem que pensar também o pós-mundial. O que é o pós-mundial? É fazer um bom campeonato brasileiro. A gente tem uma Copa do Brasil que a gente vai pegar o Internacional, né? A gente tem uma Sul-Americana que a gente pode pegar o América de Cali ou o Bahia. Eu acho que a Sul-Americana é o título mais acessível pra gente. É importante. Todo ano o Fluminense está beliscando o título. É muito importante. Então, essa atuação de hoje, hoje dia 17, pra mim me encheu de esperança, não só pra gente fazer um Mundial que honre a camisa do Fluminense, mas como o restante da temporada a gente lutar por títulos. O Ivo Greca, reforçando o que você tá falando, a gente acabou, quando deu a pausa, né, pro Mundial, a gente reforçou muito isso, né, o Márcio? A gente falou muito de questão que a gente tava numa crescente. E, pô, se a gente continuar na melhor fase, a gente falou muito que o Fluminense tá na melhor fase. A gente foi leve pro Mundial. A gente tá no... E Exatamente. com tempo pra treinar. Exato. 16 dias treinando. O período que o Renato teve de treinamento foi esse. Então, assim, a gente tava numa crescente, falou, estamos indo para o Mundial na melhor fase do Fluminense. Então, vamos ver com esse treinamento também o que a gente vai conseguir. Então, pelo primeiro jogo, se a gente der continuidade com esse desempenho, essa vontade, bem com uma estreia, um time realmente motiva os jogadores, mas se a gente continuar com essa motivação, essa postura, todos os jogadores com essa vontade realmente, cara, a gente tem tudo pra chegar muito longe nos nossos campeonatos nacionais aqui, os campeonatos aqui, né, sul-americanos. Com certeza. O David Guimarães, que é membro aqui, quer falar, Elias? Não, pode falar, pode Não, falar. eu só leu 3 comentários aqui de membros aqui, que o David Guimarães, que é membro aqui do canal, ele tá falando, o Sam fica em último no Campeonato Carioca. O Rafinha, Coringado Tricolor, Rafinha, um abraço aí pra tu, tá, irmão? Valeu, Rafinha. Galera, segue a página do Rafinha lá, Coringado, Eita, caramba. Coringado Tricolor, quase não sai. Coringado Tricolor. Coringado Tricolor, né? Coringado, que tá junto. porque tá tudo junto. Coringado parece que é Coringado. Ele tá falando que esse gol que o Everaldo perdeu lembrou o JK que fez contra o Olímpia. Eu tava falando isso aqui em off, né? É o mesmo lance, cara, igualzinho. Exato. O tio Evandro, né, que é membro aqui no canal também, tá falando que 1x0 tá 1x0 uma Melody que... Anularam tá 1x0. Isso, beleza. corrigiu. E o Beto Flu tá falando aqui, que eu achei legal com relação até ao que o Elias tá falando. Cara, o Canóbio correndo, como ia chutar bem? Uma crítica ao passe do Everaldo, porque ele tá vindo uma velocidade, a bola ele foi correndo. fraca, tanto é que o Canóbio chuta e o zagueiro que foi driblado pelo Everaldo, mais o cara que tava marcando o Canóbio, os dois dão um carrinho.
A bola ainda foi direto no gol pro goleiro defender. Celso Os da... zagueiros poderiam muito bem ter travado o chute. Pintou um superchat aqui. Se Pintou, quiser parou. mandar mensagem, ô Celso, a gente lê aqui, tá? A gente lê, Celso. Celso da FUT mandou R$10. Obrigado, Obrigado, tá? Celso. Manda mensagem aí que a gente lê, tá, Celso? Ele... Deixa eu só ler um comentário aqui. Do que a gente Flávio vai- Chaves aqui, né? Não, na verdade, do Carlos Roberto. Ele tá falando Samuel bem. Cara, o Samuel fez uma boa partida. Defensivamente, não costuma. Não costuma fazer. Defensivamente, o cabelo Nosso peruquinha foi muito bem. Nosso Como é que é o nome peruquinha do foi muito lateral bem. deles lá? Que é brasileiro? O Ian Couto. Ô, Ian Couto, entendeu por que o Samuel Xavier é melhor que Ficou você? puto, viu? Não é Ficou pra ficar puto. puto, não. O Samuel Xavier também te colocou no bolso. É. Inclusive, tu quase quebrou a perna dele lá no lance, né? Que você levou um amarelinho lá, que ele ia passando por cima de você. É a o- prova de que a grama sintética... Tem o comentário do Rodrigo aí, Digão. E tem o Celso da FUT que mandou o superchat de R$10 aqui. John Kennedy hoje deixaria 3 na rede, melhor pivô. O Com Rodrigo certeza. Lima Apesar de ser aqui. baixo, não, John O Rodrigo Kennedy é esse Lima, que tá atacante. agora Digão Lima aqui. Agora tá Digão Lima. É, o Rodrigo Lima mandou R$5. Eu falei ontem, espero que uma parte da torcida Leite com Pera consiga ver que o Fluminense é enorme. Porra, somos da década de 90, tricolores cascudos. Eu falei isso aqui, cara. A galera tava emocionada. A galera que pegou, que cresceu nessa década de 90, que nunca viu o Fluminense amassando o europeu, o pessoal tava emocionado. Cara, muito legal Cara, isso, muito legal. Eu queria até fazer um adendo. Eu tava conversando com um amigo meu tricolor do trabalho, o Thiago, deve estar até assistindo a gente. Um abraço aí, Thiago. Eu cheguei a comentar isso com ele me perguntou, cara, porque assim. Eu sou remanescente da década de 90 também, então eu passei por esse período difícil. E aí ele me perguntou, né? Talvez fosse, né? Uma das maiores partidas, se não a maior partida que ele tinha visto do Fluminense e tal. Eu só não vou cravar isso porque não foi uma vitória. A gente não ganhou o jogo, a gente empatou. Mas assim, mediante o adversário, a tudo que cercava esse confronto, ao favoritismo que empregavam ao adversário, a maneira que a gente encarou o jogo, a maneira que a gente jogou, sabe? Isso é bom, vamos- Elias. E assim, Vamos entrar e aí nessa pauta fazendo um que o Elias tá adendo, falando. essa partida com certeza foi a melhor do ano, com certeza foi uma das melhores que eu vi, talvez não sendo vitória, a melhor que eu vi em vida. Porém, eu sempre vou dizer que o melhor jogo tecnicamente que eu vi assim do Fluminense, eu não sei se é a memória afetiva também, tá, gente? Mas foi aquele 6-0 do Fluminense no Nacional Um jogaço. de Sarandi. Partidaço do Maracanã, Libertadores. 2008. Aquela partida foi um primor. Foi a maior atuação coletiva que eu vi do Fluminense. É bom E lembrar. foi, É e bom foi lembrar a que o maior, técnico era o Renato e Gaúcho. A foi a maior maior goleada- atuação individual que eu vi de um jogador. Porque o que o Dodô fez Dodô, naquele jogo foi porra. bizarro. Aquele Foi o gol mais que ele bonito fez. que eu vi no Ele Maracanã. participou dos Porra, 6 que gols. gol. O gol mais bonito que eu vi O no mais Maracanã bonito foi do Maracanã que eu esse. tava atrás Eu do tava gol. atrás do Foi- gol. Eu também. Foi uma das atuações. Foi bizarro. Ele participou dos 6 gols. E só pra complementar, o que a partida de Dortmund contra o Dortmund hoje tem em comum com aquela lá de 2008? Renato Gaúcho. É isso aí. Renato O cara, Gaúcho. o entregador de colete, não Mas sabe nada. você faz só ler o comentário do Celso que ele. Não, deu a rapidinho, resposta só pra perder esse gancho. A gente é sempre bom a gente lembrar desses dois parentes, né? Cara, o Arsenal era o atual campeão da Sul-Americana. Ganhou a vaga na Sul-Americana e foi justamente caiu no grupo do Fluminense. Então não era qualquer baba. Não, nosso grupo era o da morte. O nosso grupo era da morte. Ele E deu outra verdade, coisa, Arsenal né? e... essa partida Libertar, né? contra o Arsenal, que a gente meteu 6-0, é a maior goleada de um confronto entre brasileiros e argentinos. Continua sendo o Fluminense até hoje. Ganha do Palmeiras, que meteu 6-1, né? No Boca Juniors, no Palestra Itália. E o River tomou a maior goleada da história também dele em competições deles, internacionais. deles, pra gente. Pra gente aqui É, também. pra gente aqui Cara, bacana o também. Fluminense era a história. Não, essa outra coisa que, em cima do que o Elias Calma aí. Tá falando que ficou mudo. Cortaram áudio, sem áudio, sem Pergunta aí, áudio. Márcio. Voltou, galera? Voltou, Vê aí, galera, se voltou. Vê aí, avisa aí. Tá sem som. Avisa aí se Avisa voltar. aí se voltou, galera. Avisa aí Avisa se voltou. Alô, som, Tá som, Chaplin. som. Som. Voltou o som? Voltou, galera? Dá um sinal aí.
Alô, som, alô, Repete aí. som. Alô, alô, alô. Voltou, galera? Avisa aí no chat aí se voltou. tá Voltou. mudo. Voltou. Gustavo Brito tá falando que voltou. É, Chaplin, pô. Voltou, galera. Voltou, Desculpa aí, desculpa aí. Foi mal Voltou. aí, galera. Falou aí. Olha só, deixa eu só falar uma parada aqui, o que o Elias falou, uma parada que pena. é muito importante. a Momento gente falar. Libras. É, momento Libras. É. Fala assim pro Everaldo, ó. Momento Libras. Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. É bom a gente falar aqui uma parada muito importante. O Fluminense. Que pariu. Momento Libras, porra. Esse Manda pro Ever Bagre, porra. Olha só, galera, olha só. Não, falando sério. Bagre, Ever Bagre, Vai. Bagre, Olha só, vamos Tu lá. é bagre. Tá criando meme, cara. Tá criando Tu é meme. bagre. Tá criando meme, cara. Cara, não, falando sério. Dos adversários brasileiros, a pior estreia era a nossa. Brasileiro. Até mesmo, Atualmente, até o mesmo esporte é o melhor dos três. até tá no mesmo o Mundial. esporte e o Benfica são uma merda competindo, né? Se jogasse aqui o Campeonato Brasileiro aqui, ia ficar entre os 10. Não vou falar que ia ficar abaixo da tabela, mas ia ficar entre os 10 ali. Futebol normal, né? Vascou de novo, estão falando aqui, hein? Vasco não? Vascou não? Eu acho que eles estão atrasados. falando Estou aí, tá atrasado, mudo. estou atrasado. Mas vamos lá. Atualiza Ah, aí, a galera pessoal. tá atrasada. Atualiza Tá aí. atrasada. Olha só, o que acontece? Cara, das estreias, o pior adversário era o nosso. O Palmeiras tinha feito até então a melhor partida da estreia do Mundial de Clubes, foi do Palmeiras. O Palmeiras amassou o Porto. E hoje a gente jogou contra o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund não é desse primeiro escalão do futebol europeu, mas tá no segundo escalão. E é um time que costuma lutar muito na Champions League, é um time que costuma lutar pela Bundesliga, também que só tem ele e o Bayern, né? Mas é um time tradicional da Europa, diferentemente de Porto e Benfica, que muito tempo não disputam porra assim, nenhuma. é Pergunta engraçado. do Benfica são tradicionais Não, também. são tradicionais, mas Hoje são bem diante piores, é isso que eu tô. bem Não, mas só pra inferiores ao complementar, é isso que eu tô falando. Que há muito tempo não disputam porra nenhuma. O último grande momento do Porto foi com o Carlos Não, Alberto em 2005. Não, além de a gente ter pego o mais forte, né? Diante Exato. dos brasileiros, podemos dizer que o Fluminense teve a melhor atuação dos quatro Claro, Sim, com brasileiros. certeza. Sim. Na Aí primeira detalhe, rodada. você tá vendo? Detalhe, isso. eu tava vendo os cortes dos caras do São Paulo, da torcida do Palmeiras. Até os caras da torcida do Palmeiras estavam falando isso. Até a mídia, a gente critica muito aqui parte da mídia, não é toda, mas uma boa parte, aliás, todos que eu vi até agora, tá? Todos os caras na mídia falando do pós-jogo do Fluminense, ESPN, UOL, esses caras todos elogiando a atuação do Fluminense e falando justamente isso, Caio. Que a melhor atuação no time brasileiro foi justamente do Fluminense. Até os flamenguistas, caras de Flamengo aí falando isso. Botafoguenses falando a mesma coisa. Cara, o Fluminense amassou. Foi muito claro isso hoje. Eu até tava fazendo. Até tava pensando exatamente sobre isso, fazendo um paralelo. Palmeiras e Porto, tem muita gente que pode até julgar um jogo melhor. Por quê? Realmente foi mais divertido porque foi lá e cá. Qualquer um podia ter ganho ali. Embora o Palmeiras tenha sido melhor Mas no final do jogo, contexto mas geral. no final do jogo Mas o pressionou Palmeiras muito. deu possibilidade do Porto ganhar o Sim. jogo. É. Gente, A gente... a gente não. Não. O Borussia ficou na roda. O Fábio, O Weber- nosso Nós Matusalém. controlamos totalmente o Nosso jogo. Matusalém não pegou na bola, tirando uma defesa. teve uma defesa. Não pegou na bola. No o final, Velber chute Raposo- fora da área. ele é esse comentário que do pra- Velber. Pra, Pode ler, pra pode ler. Fábio é igual beber água. Uma Isso defesa aí. como O aquela. Velber- Que é difícil, né? Mas é o Fábio. É o Fábio. o Elias, o Velber Raposo tá falando aqui, ó, vice da Champions 2024 e quarta de final esse ano. Exatamente, saiu pro Barcelona. O Marcelo Araújo 70 tá falando aqui. Manda um abraço pro Marcelo Araújo 70, que tá sempre aqui presente no podcast da gente. Valeu, Marcelo. Ele tá falando aqui, o time deles não tem nada de ruim, nós que jogamos muito. Sim. Só faltou um centroavante. Cara, olha só, outra coisa. É isso que eu falo. Não vamos cair nessa porra dessa narrativa, não, que hoje, pelo menos, eu não vi, mas eu não vou botar minha mão no fogo, que amanhã eu não veja. Pessoal desmerecendo a atuação do Fluminense. Meio difícil dessa Né? vez ali. Meio difícil dessa vez. Não, não é Porque, desmerecendo o Fluminense, não. É desmerecer o Borussia. O Borussia. Falar que o Borussia jogou exato. mal e por isso a gente... Exatamente. Porra, não cai nessa. Não caiam nessa. E Olha nem a só. desculpa do calor teve. Eu já falei aqui. É. Não, porque eu estou acostumado a jogar no calor e não teve. Temperatura parece que tá Agora, olha 17 só, graus. Tá frio, então. Agora uma coisa, Não, o agora uma Bondinho- coisa que me deixa puto aqui com a torcida do Fluminense agora. Porra, porque isso me deixa puto, irmão.
tricolor cair nessa narrativa da mídia. Entendeu? Porque tem, né? A gente tem um aqui na mesa, né? Nossa, né? Que de vez em quando adora fazer isso. Cair nessa porra narrativa, não jogamos nada, que não sei o que, o time dos caras é ruim. Não, a gente jogou contra o Borussia Dortmund. Como o Elber falou aqui, até o ano passado tinha sido vice-campeão da Champions e o quarto colocado da Bundesliga. E foi eliminado fazendo uma arrancada histórica. E foi eliminado pelo Barcelona. É. E foi eliminado pelo Barcelona com um jogo que ele quase que revoltou. Exatamente. Que ele reverteu o placar. DJ Russo 07 tá falando aqui. Elias, fala a verdade. Nem o Rainer faria. Até o Rainer faria esse gol que o Everaldo perdeu. Deixa eu pedir like o Marzinho Charpi tá falando que se o Fluminense voltar com esse futebol pro Brasil, entrega as taças. Cara, essa atuação de hoje que a gente teve contra o Borussia, eu acho difícil porque é uma atuação bastante técnica, tática. Tática, como te falar, Gente... Não, rapidinho, aqui me fugiu a palavra, Elias. Deixa eu complementar. Cara, me fugiu a palavra. Não é tática, não, Elias. É dinâmica, caralho, é vigor físico. Uma partida de vigor físico que a gente teve. Hoje a gente fizemos uma boa partida, mas a gente teve muita força física. Mas a gente equilibrou o jogo, Ivo. A gente não Sim, foi, mas não o que eu foi quero, só na força, eu sei, mas o que eu quero... Teve várias triangulações ali que lembrou Márcio, até o dinizismo ali uma hora ali. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte... A gente teve 16 dias pra jogar essa partida. A gente se preparou bem pra esse jogo. No Campeonato Brasileiro, não vamos esperar as atuações tão belíssimas assim, com tanto vigor físico, porque é um jogo atrás do outro. Enquanto a gente voltar do Campeonato do Mundial de Clubes, vai ser jogo na segunda e jogo na quarta e final de semana. Então, a gente vai ter que mesclar o elenco. A gente vai ter momentos que a gente vai oscilar, isso é normal. Mas o que eu tô falando aqui, que eu falei aqui no começo aqui, que a atuação de hoje... a atuação de hoje me deixa bastante satisfeito pro restante da temporada com confiança de título. E não é esporádico, a gente já vinha jogando bem, Sim, já vinha no crescente, eu né, ia entrar nesse aspecto. Gente, a partida que a gente fez contra o Internacional, foi a última, foi uma partida tão boa e tão segura quanto a de hoje. Só que era o Internacional, então... Mas no com todo Beira-Rio. respeito ao Inter. Mas no Beira-Rio. No Beira-Rio. né? Só que, não se compara você enfrentar um Borussia Dortmund Sim, no Mundial lógico. de Clubes. Sim. Então, assim, me espanta a gente jogar com a segurança que a gente jogou contra o Borussia. Tipo, eu não esperava. Então, assim, o adversário, sem dúvida, valoriza ainda mais a nossa atuação. Gente, é só ver o Borussia no decorrer da competição que vocês vão entender o que a gente tá falando. Pingou, parou aqui, tá? O Alexandre Guedes mandou R$5. Obrigado, Valeu, Alexandre. Alexandre Guedes um da abraço. Costa. Jogamos bem, porém temos que admitir que nossos jogadores de qualidade duvidosa na finalização, sim. Galera, tô lembrando aqui que quem quiser se tornar membro do Flu Resenha, por favor, entre de membro, que é baratinho, R$8. A gente coloca vocês no grupo de membro lá. Eles participam aqui do Flu Resenha uma vez por mês. Um membro do canal participa aqui. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se Fluminense. Abraço, galera.